E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao capítulo 1, tá? A gente está na terceira aula do capítulo. Vamos continuar o ponto dos aspectos macroscópicos. E eu quero só dar uma revisada no que a gente viu na aula passada, que foram as mudanças de estado físico, lembra? Quando a gente observou a mudança de estado físico, o que era importante saber? 3 coisas. Primeiro, que os estados físicos que existem são esses: sólido, líquido e gasoso. Segundo, saber o nome de cada uma das passagens. Então, isso aqui a gente viu na aula passada. E terceiro, saber o que acontece em termos de temperatura. Porque a temperatura, ela é aquilo que vai afetar e vai promover essa mudança de estado físico, tá? Se eu aumento a temperatura, acontece uma mudança. Se eu diminuo, acontece uma outra mudança. Então, a passagem que vai do sólido para o líquido para o gasoso, ela é conhecida como um processo endotérmico porque absorve calor, tá? Eu dou calor para isso aqui, para que a temperatura aumente e aí a passagem aconteça. E o inverso é um processo chamado de exotérmico, porque eu estou liberando calor para que essas alterações elas aconteçam aí, tudo bem? Dito isso, eu quero hoje mostrar para vocês uma coisa que está aí na apostila que se chama gráfico de mudança de estado físico. E eu quero te explicar esse gráfico não apenas mostrando o gráfico, mas eu quero construir esse gráfico junto com você. E para que você entenda a construção, vamos fazer um exemplo. Ó. Eu vou pegar a água, tá? No estado sólido, ou seja, gelo, a menos 3 graus Celsius. E o meu objetivo nesse exemplo é levar essa água em forma de gelo de menos 3 até 150 graus Celsius no estado de vapor. Lembrando que ponto de fusão da água, ele é 0 graus Celsius e ponto de ebulição da água, ele é 100 graus Celsius. Ou seja, quando esse gelo ele atinge a temperatura de 0, ele começa a derreter e começa a promover a passagem do sólido para o líquido. E aí dizer que o ponto de ebulição é 100, é dizer que quando essa água já líquida alcança a temperatura de 100, ela começa a esquentar muito até que ela chegue no vapor a 100 graus Celsius, tá? Então, existem alguns pontos que são importantes que vocês saibam e que eles definem para você os pontos que a gente vai promover mais tarde no gráfico, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é a seguinte: quando esse gelo está a menos 3 e ele começa a esquentar, ele atinge lá, primeiramente, o ponto de fusão dele. E quando ele atinge o ponto de fusão, ele ainda permanece no estado sólido. E a partir desse momento, ele começa a derreter, promovendo aí o estado de fusão, que é o derretimento desse gelo, e ele passa a ser água a 0 graus Celsius também. Então, repara 2 coisas interessantes aqui para a gente começar a construir esse gráfico. Primeiro ponto, quando eu tenho o mesmo estado físico, eu tenho uma mudança na temperatura, mas o estado permanece o mesmo. Só a partir do momento que a fusão é atingida é que eu tenho a mudança do estado físico, nesse caso do sólido para o líquido. Só que quando a mudança do estado físico ela está acontecendo, o que permanece constante? É a temperatura. Então a temperatura não varia enquanto ele estiver mudando de estado físico, tá legal? A partir do momento, lembra que eu quero levar essa água líquida a 150, ó, deixa eu sair da frente aqui. A partir do momento em que essa água líquida continua esquentando, eu levo ela para 100 graus Celsius, tá? E aí, a partir desse momento, ela atingiu lá o ponto de ebulição. Quando ela atinge o ponto de ebulição, lembra? Na mudança de estado, a temperatura permanece constante. Então, ela é levada a gás e permanece em 100 graus Celsius, porque a ebulição está acontecendo. E aí, a partir do momento que a ebulição acontece, a gente finalmente leva essa água para 150 graus Celsius, tá? Tudo bem? Tá entendido? Dá o seu print e deixa eu voltar para cá para te mostrar o seguinte. Pontos interessantes e importantíssimos para a gente construir o gráfico. Quando o estado físico permanece o mesmo, a temperatura sobe. E quando o estado físico está mudando, a temperatura fica constante.
Agora vamos para o gráfico para entender isso melhor. Ó, deixa eu subir aqui. Repara que esse daí é o exemplo de um gráfico de aquecimento para uma substância pura. E esse gráfico tem pontos que são importantíssimos que você saiba, tá? E que pontos são esses? Ó, primeiro, a temperatura começa num ponto lá determinado, e quando essa temperatura começa a subir e ela não atinge ainda o ponto de fusão, repara que eu tenho uma variação nela, que é o que estava acontecendo aqui, ó. Mesmo estado físico, a gente tem um aumento da temperatura, uma variação dela. Agora, a partir do momento que ela atinge lá a sua fusão, a temperatura não muda mais. E aí, isso no gráfico é representado como um patamar constante, ó. Então, isso aqui está representando esse momento, onde ele vai de 0 para 0, mas muda o seu estado físico. Quando termina a fusão, quando ele chega lá no ponto líquido, eu tenho ali essa água esquentando. E ela esquenta, e ela esquenta, ó, permanecendo no mesmo estado que é o líquido. Então, ela vai de 0 para 100. Chegando no 100, ela atinge a sua ebulição, logo forma mais um patamar aqui, acaba a ebulição, ela esquenta e chega lá no nosso 150 graus Celsius, tá? Então, pessoal, a cara de um gráfico de substância pura é sempre a mesma, seja ele de aquecimento, seja ele de resfriamento. Um gráfico de aquecimento, ele vai sempre subir a sua temperatura e um gráfico de resfriamento sempre vai descer, tudo bem? Agora, e se eu tiver uma mistura na brincadeira? Quando eu falo de mistura, e eu mostro para você um gráfico de aquecimento de uma mistura, eu estou falando não mais de pontos de fusão e de pontos de ebulição. Eu estou falando de faixa. Por quê? Quando eu misturo mais de um componente aí num recipiente, concorda que os componentes, sendo diferentes, eles possuem pontos de fusão e de ebulição diferentes? Logo, nessa faixa de fusão e faixa de ebulição, eu tenho aí contidos nela as temperaturas de ebulição e de fusão de todos os compostos que estão misturados. Por isso que não é um patamar único, porque a temperatura não é única. Vamos então fazer agora um exemplo, agora que a gente sabe tudo de gráfico, sabe tudo que representa aí esses pontos que está subindo, descendo o patamar. Vamos fazer um exemplo para a gente entender como isso é cobrado de você. Então, repara no seguinte, ó. Uma substância sólida é aquecida continuamente, legal, e o gráfico mostra a variação da temperatura com o tempo, temperatura versus tempo. Pessoal, nunca esqueça que um gráfico, tá? A análise de gráfico, ela não é uma parada que tem que te assustar. Na verdade, quando a análise de gráfico cai para você, é uma coisa que é bem simples. Por quê? O gráfico tem escrito ali tudo que ele representa. Então, se você ficou na dúvida, você não precisa gravar que aqui é temperatura e aqui é tempo. O gráfico mostra isso para você, tudo bem? E aí, ó, sendo aqui temperatura e sendo aqui tempo, basta que a gente leia o gráfico. Olha a pergunta do moço. O ponto de ebulição, ele quer, né? Ponto de ebulição, ponto de fusão e o tempo de duração da substância no estado líquido. Vamos observar então isso. Olha só, quando eu tenho aqui um gráfico de aquecimento, lembra? O primeiro patamar ele sempre é da fusão, então 65 é a fusão. O segundo patamar é sempre da ebulição, então 150 é a ebulição. E aonde ele está líquido? Ele fica líquido exatamente após a fusão acontecer e antes da ebulição. Logo, sólido, o líquido está ali no meio e o gasoso está lá para cima. Então, durante quanto tempo ele se tornou líquido? Do 20 ao 25, ou seja, durante 5 o quê? Minutos. Vamos marcar isso então. Ó, eu quero nessa ordem, fusão, ebulição e tempo. Fusão é o 65, o ebulição é o 150 e o tempo é o 5. Então, para a gente, gabarito letra D. Tá legal? Então é isso, pessoal. Façam os exercícios das páginas 8 e 9, o 6 e o 8, que eles são bem parecidos com o que a gente viu na aula de hoje, tá? E qualquer dúvida já sabe, fala comigo que eu respondo. Semana que vem a gente vem fechando aí essa parte de aspectos macroscópicos. Estudem para a gente dar continuidade a isso daí. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!